Olá a todos e o prometido é devido, estou aqui prontinha para gravar um segundo vídeo já de rajada, quase, porque tive que me levantar um bocadinho para esticar as pernas, não é? Mas estou aqui para cumprir aquilo a que me propus, para cumprir a promessa de gravar pelo menos 2 vídeos neste dia em que estou de férias e como vocês já perceberam, este vídeo é nada mais nada menos do que aquele em que eu vou falar, já sabem, durante muito tempo, das leituras que foram feitas cá em casa durante o mês de junho. Sim, são essas leituras que eu quero mostrar quais foram e também das quais quero falar aquilo que eu posso dizer sobre as mesmas. Foi um bom mês, todos nós, eu acho que do meu filho também dá, todos nós conseguimos participar nos projetos associados à literatura portuguesa, ou seja, o Literatuga da Fátima, do canal Abrir o Livro, e o Lusitano Autores da Silvéria, aqui também das bandas do Booktube, e do João das bandas do Instagram. Todos nós conseguimos participar nesse projeto, o que muito me agrada. Foi um bom mês. No total, eu consegui concluir a leitura de 7 obras. O marido concluiu 5 das leituras e o filhote concluiu uma. É certo que ainda anda com outra nas mãos, poderia também falar-vos dela, mas como ainda não foi concluída, não vale a pena. Sabem que ele vai lendo muito devagarinho, vai lendo nomeadamente à noite antes de ir deitar-se e assim sendo vai sendo pausadamente aquilo que ele vai lendo e concluído, só concluiu uma leitura em junho. Por isso, no total, como vocês fazendo as contas, não é? Como vocês se dão conta, foram 13 as leituras feitas cá em casa durante o mês de junho. Vou começar pelas minhas e vou dizer-vos em primeiro lugar, antes de olhar para o caderninho, sim, olhem para isto, tão bonito, antes de debruçar-me sobre as leituras que sim eu consegui concluir durante o mês de junho, vou começar por dizer-vos que junho foi assim um mês em que eu me senti com pouca vontade de fazer fretes, porque... e não falando para já daquilo que eu tinha proposto ler em junho e que não consegui ler, vou falar de desistências que eu fiz, nem vou nomear livros, pronto, mas trouxe uma outra obra da Biblioteca da Terrinha e que não consegui ler, não consegui concluir a leitura. Não estava com vontade de o fazer. Uma delas, pronto, eu digo, foi o Lições de Química. Deixo-vos ficar por aí a capa. Não sei o nome da autora. Mas tanta gente diz bem dessa obra. Uma booktuber mexicana que eu sigo disse maravilhas. A Maria Cantarolante também o leu. Entretanto, eu vi qualquer coisa sobre isso no Instagram e adorou. E eu não fui capaz de passar para aí desde a página 50 ou 60 porque estava a embirrar com o estilo da autora e fiquei-me por aí, pronto. E houve mais uma ou outra que eu não consegui ler, pronto, e não estava para fazer fretes, entendem? Pronto. Também é verdade que tinha-me proposto ler durante o mês de junho 2 obras que depois, só mais tarde, é que eu me apercebi que as 2 são biografias. Uma eu já sabia, não é? Que é do Nandinho. Pronto, vocês já sabem que eu não fui capaz de... Li muito pouquinho. Li que é? Deixem-me ver. Deixem-me confirmar. Pronto. Li, sei lá, umas 40, 50 páginas. Pronto, não li muito mais. Por isso está para ser continuada a sua leitura agora em julho, duvido que a termine em julho, mas pronto, cheguei assim muito pouquinho à biografia do Nandinho. Porquê? Porque na altura em que lhe peguei também estava a ler esta Guerra Iterbintina de Stefan Hertzmann. Pronto, acho que é assim que se diz o nome do autor, e esta obra acaba por ser uma biografia. Não sei se é uma biografia romanceada, se há aqui alguma coisa que possa ser romanceada, mas é a biografia do avô do autor.
E eu não estava com pachorra para estar a ler duas biografias ao mesmo tempo, e assim sendo, pousei o Nandinho para que depois lhe possa dar a atenção devida e que ele bem merece. E continuei com esta, ainda estou com ela agora em junho, estou mais ou menos a meio, porque vou lendo intercaladamente com outras, e estou a gostar muito, pronto, mais do que aquilo que eu estava à espera, porque o meu marido leu isto e não lhe agradou. Pronto, por muito que lhe tenha dado um 8,5, mas um 8,5 do meu marido é pá, um 5 ou um 4 da minha parte, pronto. E estava à espera que isto me fosse, como é que eu ia dizer, não agradar tanto, mas sim, está a agradar-me bastante, contudo é uma biografia, por muito que até tenha alguma parte romanceada, é uma biografia e eu prefiro ir lendo-a ao mesmo tempo que vou lendo outras obras. Pronto, esta também não foi concluída em junho. Falando agora sim daquilo que eu concluí em junho e daquilo que eu fui dando de facadinhas à minha TBR, que está a tornar-se um hábito, não é? Estou a ficar uma rebelde, como diz a minha Paulinha. Comecei o mês de junho por ler o terceiro volume da saga, ou da série Bridgerton, que é o meu guilty pleasure na Netflix, é um dos meus guilty pleasures na Netflix. Gosto imenso, já sabem que eu em termos de séries e filmes não sou de maneira nenhuma tão exigente como sou com as minhas leituras, é mais puro entretenimento e um dos meus guilty pleasures é mesmo acompanhar a série da Netflix dos Bridgerton. E a terceira temporada deu ali uma facada na ordem da mesma série escrita pela Julia Quinn, mas eu não sou capaz de o fazer nas minhas leituras, e então em vez de ler o volume que está associado à terceira temporada da série, li o que é o verdadeiro terceiro volume da série escrita, ou seja, da série dos livros. E esse terceiro volume, do qual eu vos deixo ficar aqui a capa, li-o no Kobo Plus, e é então Amores e Enganos, o terceiro volume, e que se dedica ao terceiro irmão por ordem cronológica, ou seja, o terceiro irmão mais velho, que é o Benedict. Conheci, como é óbvio, os amores do Benedict, conheci o fulgor desses mesmos amores, que estão associados ao que é quase como um remake da história da Cinderela, mas não foi de maneira nenhuma uma leitura tão entusiasmante como foi o volume 2, que se dedica aos amores do Anthony e da Kate. Achei que a caracterização do Benedict merecia muito mais, achei-o muito unidimensional. Eu sei que é uma obra de romance de época, pronto, calhar estou a exigir mais disto, é verdade. Mas, tendo em conta aquilo que eu conheci do Anthony no volume anterior, estava à espera que o Benedict tivesse a mesma atenção da parte da autora, e achei-o assim, pronto, muito plano e unidimensional, e assim sendo foi uma leitura que eu fiz rapidamente, uma leitura que eu papei rapidamente, mas à qual eu dei um 8 em 10, porque continuo a preferir os amores da Kate e do Anthony. Pronto. Um dia destes, mais lá para a frente, continuarei. Quando eu estiver assim cansada e a precisar de alguma coisa levezinha e muito, muito, muito facilmente mastigável, eu voltarei à série dos Bridgerton. Depois, li sim uma obra que fazia parte dos meus planos, li uma obra que veio da Biblioteca da Terrinha e que se chama Kim Jin-young, nascida em 1982, deixo-vos ficar aqui a capa. É uma novidade da qual muitos leitores falaram coisas muito boas, inclusive o meu marido também gostou imenso da obra. Já eu senti que a mesma me desiludiu. Pronto. Percebo que é uma obra que eu não sei se é de autoficção ou autobiográfica, que aborda a desigualdade de género
que hoje em dia ainda acontece na Coreia do Sul e em muitos países asiáticos e não só, não é? Como nós infelizmente bem sabemos, mas aborda uma altura, ou seja, a obra está dividida, e desculpa estar a olhar para baixo, está dividida em 6 partes, que vão desde 1982, nascida em 1982, até 2016. E nós vamos percebendo pela protagonista o quanto ela é o protótipo dessa desigualdade de género que acontecia e continua a acontecer em muitos países, como na Coreia do Sul. E essa parte foi a parte que mais me agradou. Claro, por muito que seja algo que me irrita e enraivece, não é? É uma parte que me entusiasma, porque é uma parte que eu acho que todos nós, algo pelo qual todos nós temos que estar informados e saber e partilhar, etc, etc. Mas não consegui conciliar-me, embirrei com o estilo da autora. Embirrei porque não considero que seja o melhor estilo, pelo menos para mim, para que tudo aquilo de importante que ela queria transmitir ao leitor e queria dar-lhe a conhecer, seja de autobiográfica ou autoficção ou o que for, não achei que o estilo fosse o mais adequado, pelo menos para mim. Deixem-me ver se eu vos digo daquilo que eu apontei, que esse embirrar com o estilo foi, nomeadamente, porque achei que o mesmo é demasiado desprovido e que não combina muito bem o lado ficcional com o lado de não ficção ou de autoficção. Mexeu comigo, pronto, não, e lá está, quando eu embirro com o estilo de um autor, é muito difícil depois eu abstrair-me disso e dar a devida atenção àquilo que de tão importante e de tão interessante e de tão pertinente esse mesmo autor ou autora me está a dar com a trama, ou com, seja ela ficcionada ou não ficcionada, ou de autoficção, ou do que for. Pronto, por isso foi uma desilusão. E eu dei-lhe apenas 6 em 10, estava à espera de muito mais e pronto. E é isso que eu vos posso dizer da minha opinião sobre esta segunda leitura que eu fiz durante o mês de junho. A terceira era uma obra que eu queria ler em maio, porque é de um autor espanhol, não consegui chegar a ele e só o li então agora durante o mês de junho e falo-vos de Paris Austerlitz de Rafael Chirves. Primeiro contacto que eu tenho com este autor espanhol, que infelizmente já faleceu, mas foi um primeiro contacto extremamente positivo e eu, se te conseguir, quero continuar a ler mais obras deste Rafael Chirves. É uma obra muito pequena, é uma obra que se lê muitíssimo bem, é uma obra que me fez assinalar muitas passagens, é uma obra que aborda a história de um protagonista espanhol, de umas famílias com bastantes posses financeiras, mas com a qual ele está de costas voltadas, sim, de candeias às avessas, nomeadamente por causa de questões políticas e de questões associadas àquilo que ele pretende para a sua vida, e então, para deixar para trás a sua família, este protagonista vai, do qual nunca chegamos a saber o nome, vai viver para Paris sem esse desafogo económico da família, vai passar por algumas necessidades, nomeadamente a procura de um sítio para viver, e vai encontrar a solução para esse problema de não ter um sítio para viver de uma forma muito caricata, mas que o vai levar a conhecer um grande amor. E um grande amor que ele vai nutrir por um homem muito mais velho do que ele e que de uma classe social bem diferente da dele, e tudo é um mar de rosas ao princípio, mas as coisas depois começam a descambar e nós sabemos o quanto é difícil o quanto é difícil estar numa relação quando começamos a sentir
incómodo quando começamos a não ter paciência para determinadas coisas, quando começamos a ver mais defeitos do que virtudes na pessoa que há uns tempos atrás era o grande amor, pelo menos daquele momento, era o nosso grande amor. Quando começam a aparecer essas brechas, é muito difícil manter-se numa relação, e foi aquilo que mais me agradou nesta obra, para além de tudo o que está associado aos anos 80, ao bom dos anos 80, mas também àquilo que foi a peste dos anos 80, nomeadamente a SIDA, e de tudo o que é o alívio, que por muito que a nossa consciência nos faça sentir culpados ou culpadas por estar a experienciar esse alívio, o alívio que é quando as coisas se resolvem por si só, sem que nós tenhamos que quebrar, não é? Romper radicalmente com outra pessoa. Foi uma leitura muitíssimo interessante, gostei imenso do estilo do autor, gostei destas... eu que tenho um filho completamente fanático pelos comboios, gostei muito das referências ferroviárias que estão, acho eu, bem patentes no título e inclusive na própria capa, desta estação de Paris-Austerlitz, que é o destino final dos comboios que, por exemplo, saem de Espanha. Gostei muito, muito, muito. Foi uma leitura muito, muito boa, à qual eu dei um 8 em 10 e que recomendo se vocês estiverem à espera ou à procura de uma leitura com os ingredientes de que eu vos falei. Não quero abrir muito mais o pano, mas é uma leitura muito boa, com um estilo do autor assim spot on, como eu bem gosto, e recomendo, gostei mesmo muito, e é um 8 em 10 sólido, e que me fez sentir-me feliz por ter trazido isto da Feira do Livro em 2022, dos caixotes da Porta Editora, por um preço muito, muito, muito simpático. A obra que eu li a seguir foi a minha primeira participação nos projetos Literatura e Literatuga, e a Lusitana Autores, e foi um regresso a uma autora à qual eu já não regressava há muitos anos, mas que me tinha trazido experiências muitíssimo boas quando eu li duas das suas obras. Falo-vos de Isabela Figueiredo e da sua mais recente obra, Um Cão no Meio do Caminho. E que leitura tão boa! Que leitura tão aconchegante, por isso é que eu também a deixei no balanço que eu fiz do primeiro semestre de 2024, nessa mesma categoria, desses livros que me deixam um quentinho no coração. Que coisa tão boa, que coisa, assim, que leitura mesmo boa, com protagonistas muito peculiares, dois protagonistas já intradotes, sim, com os seus 5... Intradotes... Se eu já estou a chegar aos 50, estou-me a chamar intradota. Mas pronto, com dois protagonistas já com os seus 50 e muitos, que vivem completamente sós, mas que por causa de uma casualidade vivem no mesmo prédio, que se conhecem, mas nunca falaram um com o outro, mas que por uma casualidade vão entablar uma relação. E essa relação vai fazer com que nós os conheçamos muito melhor. Vamos perceber muitíssima coisa sobre os seus passados, sobre o porquê dessas peculiaridades que eles têm, dos comportamentos algo estranhos, entre aspas, que tanto um como o outro têm. E vamos perceber, sobretudo em relação a um deles, da importância que teve ao longo da sua vida a companhia de um cão, de tudo aquilo que esse animal de estimação lhe trouxe, ou esses animais de estimação lhe trouxeram. Vamos perceber também quais são os produtos, não é? De famílias disfuncionais. Vamos perceber mais uma vez que Isabela Figueiredo, em todas as suas obras, terá que colocar qualquer coisa relacionada com o pós-25 de Abril e com os retornados, e vamos encontrar aqui uma ligação muito, muito, muito estreita
entre uma avó e o seu neto. Foi uma leitura muitíssimo saborosa, que eu recomendo vivamente, que tem um estilo muito mais suave, muito mais enternecedor, que Isabela Figueiredo não tem nas outras obras que eu mencionei. Não encontramos este estilo em A Gorda e muito menos no caderno de Memórias Coloniais. Aqui acho que há um apaziguamento, não sei, há algo que eu notei logo quando comecei a ler a obra, que esse estilo tão duro e cru, e assim, não sei, frio ou enraivecido que eu encontrei nas outras obras que li da autora, não se encontra aqui, e foi muitíssimo bom. Gostei imenso, dei-lhe um 9 em 10 e recomendo vivamente. A minha segunda participação nos projetos Literatuga e Lusitana Autores foi a melhor leitura que eu fiz em junho. E que descoberta fantástica, e que obra que me deixou completamente derretida, mesmo que me tenha feito chorar, mesmo que tenha pormenores difíceis de engolir, pormenores históricos, mas foi uma obra que, por muita coisa que eu já vou tentar dizer-vos, me deixou mesmo rendida e apaixonada. Falo-vos de Sombras da Raia, de Nuno Franco Pires. Adoro esta capa, adoro tudo aquilo que ela simboliza. E eu já sabia, assim, do pouco que eu sabia desta obra, eu já sabia que ela me iria fazer regressar à Guerra Civil Espanhola, mesmo que seja uma obra passada em Portugal. Sabia disso, sabia que ia encontrar famílias, mas pouco mais. Agora, antes de vos falar da trama e de tudo aquilo de maravilhoso que esta obra me trouxe e que me faz querer, à viva força, continuar a ler o que já escreveu Nuno Franco Pires, inclusive a obra que se segue a esta, que se chama Abril, e que eu sei que está ligada a ela, eu tenho que vos falar do meu amor, e é um amor que às vezes eu não sei muito bem explicar, de o meu amor que eu tenho pela raia portuguesa. Eu tenho a felicidade de conhecer muito bem o nosso país. Há certas partes do país que eu ainda não conheço muito bem, porque é mais difícil lá chegar, mas da raia portuguesa, que começa em Valença, mais ou menos, Viana do Castelo, Valença, até Vila Real Santo António, e eu estou a olhar agora ali para o mapa que eu tenho, mesmo atrás disto, e que me tem os pontinhos que eu já conheço de Portugal, e eu conheço muitíssimo bem a raia portuguesa, e tenho um fascínio, assim, imensurável, por tudo aquilo que é a raia, nomeadamente a raia transmontana, a raia beirã e a raia alentejana. Tenho um fascínio por tudo, pelas pessoas, pelo legado histórico que nós encontramos ao longo desses quilómetros todos, pelas cidades, pelas vilas. Eu amo a raia portuguesa, e nesta obra eu encontrei uma das cidades que eu mais amo portuguesas, e que é a cidade de Elvas. Já a visitei mais do que 3 vezes. Não me importaria nada de lá estar neste momento mais uma vez. É uma cidade que eu amo de paixão. Não sei explicar muito bem porquê. É uma cidade pequenina, mas tem um centro histórico fabuloso, com tanta coisa para nos mostrar, e eu adoro o Alentejo. É certo que o meu corpo não gosta muito do Alentejo, sobretudo no verão, porque não me dou bem com o calor, mas mesmo assim, mesmo eu sabendo que vou sofrer imenso com o calor, eu adoro visitar tudo aquilo que está na raia beirã e alentejana. Adoro. E então foi logo uma das coisas que me embeveceu quando eu comecei a ler esta obra, e que foi o facto de ela se centrar sobretudo em Elvas e também em Badajoz, ou Elvas, Badajoz à vista, não é? E de me fazer calcorrear mais uma vez espaços que, apesar de aqui serem espaços que vão desde a época de 1930, nomeadamente 1930, a partir de 1936,
e de continuar depois para já épocas mais atuais. Tudo aquilo que me foi aqui descrito e que me foi descrito de uma forma tão bonita, percebe-se o amor que o autor tem por aquelas bandas, e eu consegui visualizar, percebem? E só isso, eu saber onde é que estão as coisas, eu saber que já lá estive, eu saber que já percorri aquelas ruas e aqueles espaços, foi logo o primeiro ingrediente que me fascinou. Depois, o segundo ingrediente foi a contextualização histórica. Vocês já sabem o quão fascinada eu sou pela Guerra Civil Espanhola, e conhecer tudo aquilo que a Guerra Civil infelizmente trouxe para os espanhóis. Continua a ser algo que me fascina, e saber que também Portugal teve alguma coisa a ver com a Guerra Civil, de uma forma muito indireta, mas teve, isso foi logo um segundo ingrediente que me fascinou nesta leitura. O terceiro ingrediente foi que isto tem várias famílias, que à partida não foi muito fácil eu saber quem era quem, porque apesar das árvores genealógicas que aqui estão, sim, eu tive muitas vezes que vir a estas mesmas árvores genealógicas para saber quem era quem, mesmo tendo essa dificuldade ao início. E eu adorei estas famílias. São 3 famílias que estão diretamente relacionadas umas com as outras, 2 portuguesas e uma espanhola, e nós vamos conhecendo várias gerações dessas mesmas famílias, e há um amor e um cuidado e um enlevo que este autor transmite por estas famílias, pela construção destas famílias e das suas personagens e das suas ligações e destes laços familiares que algumas vezes, pronto, dão para o torto, outras vezes não, e uns avós e uns netos, olha, eu fiquei derretida completamente. Por fim, o estilo do autor também me conquistou a 100%. E sendo assim, tudo isto fez com que esta fosse a melhor leitura de junho, e tudo isto fez com que esta leitura, quase de certeza absoluta, também vai figurar nas melhores leituras de 2024. Que experiência fantástica, que experiência maravilhosa, e ainda por cima de um autor português, que mais poderia eu querer. Agora, tenho é que ler tudo o que ele já escreveu, não é? Nomeadamente o Abril, e não posso deixar passar muito tempo, que é para ver se eu não perco o fio à meada. Olhem, se vocês ainda não leram esta obra, e se tudo aquilo que eu vos disse, do que me agradou de sobremaneira nesta leitura, se tudo isso vos apela, isto é uma aposta seguríssima, 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 ok? É um 10 em 10, sem qualquer dúvida. Por fim, falta falar de 2 obras, de 2 leituras que eu fiz. Vou começar por aquela que eu só li em junho e que foi mais uma facadinha na minha TBR. Fui às estantes do meu filho, fui buscar esta obra Um Dia, de Morris Gleitzman. Voltei à Segunda Guerra Mundial, voltei ao Holocausto, custou-me, sou sincera. Vou ter que fazer mais uma vez um intervalo grande, porque o Holocausto começa... Não me levem a mal, por favor, e vocês sabem de todo o respeito que eu tenho pela história e de tudo aquilo que eu sei que foi um dos períodos mais negros da história mundial, mas depois já ter lido tanta coisa sobre o Holocausto, saturou um bocadinho, pelo menos para mim, saturou-me, e já não é um tema que me puxa tanto como me puxa, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que não esteja tão associado ao Holocausto. Não me levem a mal, não tem nada a ver com questões de desrespeito ou coisas afins, muito pelo contrário. Mas voltei com esta obra juvenil, que se lê muito facilmente e que me fez lembrar do filme A Vida é Bela, que toda a gente deve conhecer, não é? Pela carga da fantasia e da criatividade e da tentativa, não no caso de um pai em tentar fazer com que a filha não se aperceba das atrocidades que estão a acontecer, mas neste caso de um próprio protagonista, que tem uma imaginação tão criativa, tão fantasiosa, que ele próprio tenta fechar os olhos àquilo que está a acontecer,
e quando abro os olhos é um baque muito grande, é uma realidade demasiado dura para aguentar, mas ele lá conseguirá aguentar. Estamos na Polónia, estamos com um protagonista, uma criança, sim, que tem 12 anos, creio eu. Deixem-me ver, não diz, mas é mais ou menos por essa idade, 10, 12 anos, 13, e que vai perceber da forma mais dura e mais atroz e mais cruel e mais tenebrosa tudo aquilo que está a acontecer aos judeus na Polónia. E é uma leitura que eu aconselho vivamente a quem tem crianças e que como é que eu ia dizer, que se interessem por esta temática. Vou fazer uma parada. Já sabem que prefiro ser eu a parar do que a câmara me cortar o pio. Pronto, estava a falar-vos então desta leitura que eu aconselho a juvenis, mas não só a miúdos, a adolescentes, mas também a graúdos. É uma obra que se lê muito facilmente, é uma obra muito dura, sim, muito dura, como tudo aquilo que está associado ao Holocausto é. Tem esse traço mais fantasioso e mais criativo do Félix, que é o nosso protagonista, e que nos faz abrir um sorriso no meio de tanta tristeza, mas é um miúdo que também nos mostra que perante as maiores adversidades consegue desenvencilhar-se delas, mesmo que o seu coração esteja completamente estilhaçado. Gostei imenso, não sei quando é que regressarei a esta coleção, porque isto são várias obras que Maurice Gleitzman escreveu, e o meu filho tem-nas todas. Não sei quando é que regressarei, não tão cedo, mas como eu vos disse, foi uma boa leitura, com esse lado de tristeza versus saturação, mas dei-lhe um 8 em 10 e é uma recomendação que eu faço a toda a gente que gosta da temática, sejam essas pessoas mais pequeninas, não é? Mais jovens ou menos jovens. A última obra da qual eu vos quero falar das minhas leituras é aquela que eu, cumprido é devido, eu finalmente terminei, já vinha comigo desde março e eu terminei-a em junho. Falo-vos de, como é óbvio, O Infinito num Junco. E que leitura, meu Deus! Que leitura, que leitura, que leitura! Só não é um 10 em 10, porque esta obra, ou melhor, eu dela tinha umas ideias algo erradas. Não é que sejam completamente erradas, mas tinha uma ideia... cabelo... uma ideia algo errada sobre a mesma, porque eu estava à espera que esta obra me desse uma perspectiva geral daquilo que foi a invenção do livro na Antiguidade até aos dias de hoje. E não é assim. Esta obra centra-se sobretudo na Antiguidade Clássica, ou seja, na Antiguidade Grega e naquilo que é a época grega e a época romana que compõem a Antiguidade Clássica. São esses dois momentos da história, nomeadamente antes de Cristo, que estão aqui mais explorados. E esse período, por muito que para algumas pessoas seja fascinante, para mim nunca o foi. Foi sempre um suplício eu ter aulas, por exemplo, na faculdade associadas aos estudos clássicos, nunca foram os meus favoritos. Por isso, por muito que esta obra seja uma experiência de leitura sensacional que me fez anotar tanta coisa com post-its, que me fez sublinhar tanta coisa, esse lado relacionado com a invenção da leitura ou do livro mais centrado na Antiguidade Clássica foi aquele pormenor que fez com que eu não lhe conseguisse dar a nota máxima. Mas de resto, tudo o que aqui está é simplesmente brilhante. O trabalho que a autora fez é do melhor que há e dá-nos muita suculência. Dá-nos, por exemplo, o seu estilo, que é maravilhoso, o seu amor aos livros, as comparações que ela vai fazendo, as coisas que ela vai trazendo, as referências
bibliográficas que ela vai trazendo, algumas obras das quais ela vai falando, as experiências que ela teve, como é que foi, como é que nasceu o amor pela leitura, pelos livros, na sua vida. Tudo aquilo que foi o papel do livro ao longo dos séculos, o livro como arma política e arma social e que tantas vezes foi destruído. É assim, olha, as bibliotecas, tudo isso eu embeveci completamente. E essa parte foi a que mais me deliciou e por isso eu adorei tudo isto. Dei-lhe um 9 em 10, não lhe dei mais porque, por causa desse pormenor, ou seja, dessa minha falta de entusiasmo perante aquilo que é a antiguidade clássica. Só isso, porque me aborreceu uma e outra, em um ou outro pormenor, mas de tudo o resto foi um deleite puro e duro, abismal, e eu amei isto e quero continuar a conhecer e a ler tudo aquilo que Irene Vallejo escreve ou já tenha escrito. Maravilhoso, um 9 em 10 e vale todo o tempo que eu despendi a ler esta obra. De certezinha absoluta, assim, a sério, confia em mim, vale todo o tempo que eu despendi em lê-la, ok? Foi uma experiência 5 estrelas. Falando agora do que foram as leituras dos meus homens, vou buscar o caderno do meu marido para não fazer asneiras e começo por dizer-vos que ele leu, arrancou o mês lendo uma obra que eu ainda não li, não é? Olha, isso não. Olá, Linda, de Anne Napolitano. Estou muito curiosa, muito interessada nisto. Ele adorou, deu-lhe um 10 em 10. Já não é a primeira pessoa que fala maravilhas sobre esta obra. Muita gente já a leu, muita gente adorou. E eu quero juntar-me a esse grupo selecto de pessoas que amaram esta leitura. Não sei é quando, mas pronto, ele adorou este Olá Linda, este best-seller do New York Times. Não quero saber mais nada porque quero ir às cegas para que isto me deslumbre na sua totalidade. A seguir, leu porque eu lhe pedi, como é que eu ia dizer, roguei que lesse uma biografia de Almudena, e para aqueles que estejam interessados nesta biografia e não tenham de maneira nenhuma muitos conhecimentos de espanhol, acreditem, se o meu marido conseguiu ler esta obra e se entendeu e se lhe deu um 10 em 10, vocês, se estiverem interessados, se gostarem de Almudena, se gostarem de biografias, como esta tão cuidada e com umas ilustrações tão bonitas, não se acaiem se não tiverem um domínio muito grande do espanhol. Acreditem que o meu marido não o tem, e conseguiu ler esta obra e adorou-a e deu-lhe um 10 em 10. Depois voltou aos livrinhos que vieram com a revista Sábado por altura da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, e depois de ter lido sobre Francisco sobre Álvaro Cunhal e sobre Marcelo Caetano, leu este retrato político e biográfico de Francisco Sá Carneiro. Sim, pronto, eu não li, não sei de que é que trata, e ele gostou imenso e deu-lhe um 9 em 10. Se houver aí mais alguém que já tenha lido estas biografias ou estes apontamentos biográficos e políticos, que o diga. Depois leu e participou no projeto Literatuga e Lusitana Autores, lendo também ele Um Cão no Meio do Caminho, e amou. Aliás, já há muito tempo que eu não via o meu marido tão entusiasmado e com vontade de partilhar comigo coisas, ninharias de uma leitura. Adorou isto, adorou, deu-lhe um 10 em 10 e por isso vocês já perceberam. Isabela Figueiredo vale muitíssimo a pena, e se vocês já querem conhecer, comecem por exemplo com este Um Cão no Meio do Caminho, porque não se vão arrepender de maneira nenhuma. E ele deu-lhe um 10 em 10 e adorou. Ficou tão entusiasmado com Isabela Figueiredo
que depois de ter lido a Gorda há bastantes anos, quis ler no Kobo a terceira obra da autora e que é o Caderno de Memórias Coloniais, deixe-vos ficar aí a capa, e adorou. Eu já sabia que ele ia adorar porque é uma obra autobiográfica, autoficção, não sei, pronto, mas que é uma obra muito dura, muito crua, assim, muito, ai, sei lá, não sei, fria, não sei, há ali muita raiva, há ali muitos sentimentos que estão a borbulhar e a querer vir cá para fora, do pouco que eu me lembro, porque é uma obra que eu gostaria imenso também de reler, e ele leu-a e amou-a, deu-lhe um 10 em 10, e por isso já sabem, Isabela Figueiredo começa a tornar-se também ela uma autora favorita cá em casa, e ainda bem que isso acontece. Depois continuou com o Kobo e leu mais uma obra para o projeto, os dois projetos associados à literatura portuguesa, e leu também no Kobo, sim, Três Mulheres no Beiral, de Susana Piedade. Sim, deixo-vos ficar aí a capa. E adorou, deu-lhe um 10 em 10. E eu desta autora só li... qual é o livro? Eu sei que li uma obra dela, depois eu digo-vos qual é, que ela deve morar aí aqui em casa, já não sei qual é. Deve estar por aí. Esperem só um bocadinho. As histórias que não se contam. Pronto. Lemos essa obra, temos-la aqui em físico, mas nunca mais lemos nada de Susana Piedade, e ele ficou muito curioso quando se apercebeu de que esta obra, Três Mulheres no Beiral, está associada ao Porto, e leu-a, e deixou-me muito curiosa também para lê-la, deu-lhe um 10 em 10, se eu não disse, digo agora, e adorou-a e recomenda-a vivamente. Para finalizar o seu mês, leu uma obra... Onde é que ela anda? Ai, sorte a minha. Ai, tem que estar por aqui. Algures. Ai... Não leu mais nada, que eu já estava a ver uma que ele leu em julho. Pronto, esqueçam. Pronto. Terminou o mês lendo a obra de Susana Piedade, Três Mulheres no Beiral. Falando-vos agora por fim, ai senhor que está tão grande, daquilo que foi a leitura do meu filho. Também foi associada ao 25 de Abril e foi uma obra que o avô fez para ele, ou seja, colecionou esta obra, e que é uma edição comemorativa do Correio da Manhã. O Correio da Manhã também vai fazendo algumas coisas em condições, não é? Tudo o resto, pronto. Mas falo-vos então de 25 de Abril, o Dia da Liberdade, livro de ouro. É um livro que vai falando, por exemplo, vai mostrando o mapa da Revolução, vai depois tendo partes onde se teria que colocar, deixa-me ver se eu consigo encontrar, cromos que se tinham que colar, pronto. Ele gostou imenso, pronto, adorou isto, já sabem que ele anda na senda de tudo aquilo que é de não ficção, e adorou, e deu-lhe um 10 em 10, e foi então mais uma experiência de leitura de não ficção e mais uma experiência de leitura associada ao 25 de Abril e às comemorações dos 50 anos. Adorou. 10 em 10. Pronto, acho que já acabou, nem sei quantos minutos isto leva, mas de certeza absoluta que já leva mais de 40. Ai, mãe, pronto, está feito o balanço. Deixem-me respirar um bocadinho. Já sabem, mais uma vez peço-vos o costume, digam-me se sobreviveram. Em primeiro lugar, digam-me aquilo que acharam em segundo lugar das nossas leituras de junho, se há alguma que vocês já fizeram, se há alguma que vos chama a atenção, contem-me tudo, contem-me também se leram alguma obra para os projetos de literatura portuguesa, deixem ficar aí em baixo, se houver alguma que eu tenho mesmo que ler, também já sabem que são obrigados a deixar aí em baixo para eu saber. Tudo isso, contem-me tudo aí em baixo nos comentários. E eu vou-me embora, vou beber, estou cheia de sede, estou com a garganta seca e vou descansar um bocadinho,
E depois desejem-me sorte para eu tentar fazer alguma coisa nesta casa neste dia de férias. A vontade é nula, mas a ver se eu a ganho, ok? Um beijinho mesmo muito grande e vemo-nos num próximo vídeo que pode ser que seja ligeiramente mais pequeno do que este, ok? Beijinhos!